ler a palavra. Nós estamos falando de um mesmo alimento, irmão, de uma mesma visão. Eu acho que já faz uns dias que nós viemos falando sobre 5 pedras e um milagre, não é isso? E nós entendemos as pedras da fé e da esperança, não foi isso? E Deus veio tratando, falando do poder que há na fé de trazer o que não existe à existência. E nós vimos que é muito fácil, é só ter ousadia e ter o que mesmo? Coragem, não ter vergonha. Ter coragem e ter ousadia. Por isso que eu falo, até você mastigar assim, engolir, é igual águia pondo lá comida na boca das suas águias menores, dos seus filhotes. Vai mastigar até cabeça, de goela abaixo, como fala o baiano, até engolir. Porque tem que mastigar. Na verdade, eu falo sempre que o alimento tem que ser bem mastigado para ele ter os seus efeitos legais sobre o seu corpo. Espiritualmente não é muito diferente. Por isso, às vezes, Deus põe no coração do pregador, fala mais um pouco, porque o dia que essa águia, que é vocês, estiverem sozinha para dar o voo, tudo isso que estou falando para vocês vai ser útil. E vocês vão lembrar do que o Espírito falou aqui na igreja. E vocês vão saber o que fazer diante das circunstâncias. Porque Ele tem ensinado a nós a viver sobrenaturalmente aqui. É uma tenda, irmão, aqui não é um palácio, não. Eu agradeço a Deus pela tenda, porque Deus tem falado nessa tenda, porque ela tem revelado palavras para nosso espírito, sabe? E isso é maravilhoso, porque onde Deus fala, a igreja é viva, irmão. A igreja está viva. Porque quando a igreja de Cristo é morta, Deus não fala, o homem fala. O homem faz coisas por si mesmo, fala de coisas que não é de Deus, às vezes ensina até coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, o Espírito vai dando estratégia com um propósito de lá na frente estar sendo usado, ou até mesmo hoje mesmo, amanhã mesmo, você vai precisar usar. Amém? Então nós viemos falando, e quando nós viemos falando das 5 pedras, a primeira coisa que o Espírito disse, prepara o teu coração, não foi isso? Quem lembra disso? Alguém é alguma pessoa, por favor, me salve. Alguém lembra disso? A irmã Priscila, ela pregou até mesmo o Salmo 51, 10, dizendo um coração puro e sincero é que Deus espera, porque é o início de qualquer relacionamento, qualquer atividade que você quer ter, qualquer experiência com o poder de Deus. Você tem que preparar o teu coração. Nem falar com Deus de qualquer jeito, que você não vai ter nada não. Porque Deus não é Deus para ser tratado de qualquer jeito. Ele busca um coração no mínimo sincero, até no meio dos ímpios. Quando alguém clama por Deus, ele ouve o clamor do ímpio também. Quando ele pede por socorro a Deus. Mas ele tenta encontrar sinceridade. Porque se ali não tiver sinceridade, ele não vai mostrar para aquela pessoa que ele está disposto a responder. Porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer, irmão. Não adianta achar que eu sou crente, eu sou imune ao diabo, e Deus só fala comigo, não fala com essas criaturas do mundo. Não, Deus fala assim, é eles que não ouvem, que são surdos, mudos, cegos, nu, pelado, porque não conseguem entender nada que vem de Deus. Mas o Espírito está falando com eles de várias formas. Tem gente que Deus fala em sonho com eles, e eles, eu ouvi um anjo falando comigo, eu acho que é um anjo, o que será que ele quis dizer com esse Jesus que você está dizendo? Não sabe, irmão, já tive experiência. E uma pessoa vinha, eu estava morando numa garagem na Quadra 5, sozinho, eu ia lá orar, interceder por causa do evangelismo, e eu ia lá toda tarde orar. E de repente veio um homem e me procurou e disse para mim assim, olha, eu queria que você orasse por mim. Eu falei, mas pois não, eu oro por você. Ele disse, eu vim aqui, mas sabe por que eu vim aqui? Mas por quê? Porque uma pessoa me mandou vir aqui orar. Eu falei, bom, também que ela te mandou. Mas essa pessoa não é pessoa normal, não. Ele é pequenininho. Ele parece uma coisa estranha. E ele falou para mim assim, procura um homem que está lá embaixo. Eu não sabia se ele estava aqui. Que lá ele está, ele vai orar por você, pede para ele orar por você. Aí eu disse, bom,
era espiritual? Ele falou, é espiritual. Ele disse, você acha que era um anjo ou era um demônio? Aí o Espírito disse, é demônio. Eu falei, bom, não sei se é demônio ou anjo, só sei que ele fez a coisa certa. É mandar servir orar. Então diga assim, Deus tem suas formas de falar. Eu não sabia que aquele homem era o esposo de uma mulher que estava orando há algum tempo lá naquela região para ser liberto de um espírito de maldição. Aí eu orei por ele, disse, eu orei e falei, amém, então você vai. Ele não caiu endemoniado, mas quando eu fui fazer libertação dentro da casa daquela mulher, ele caiu endemoniado. E ela disse, nunca ele caiu endemoniado em igreja nenhuma que ele foi. Mas aqui, quando você orou dentro da minha casa, ele caiu endemoniado. Esse mesmo homem que foi lá embaixo, quer dizer, Deus de alguma forma permitiu que ele visse alguma coisa, nem que fosse do mundo que ele está acostumado, que era problema de terreno, era problema de espírito, era pai de santo, não sei o que, um monte de história que está envolvido. Então diga assim, que Deus tem a sua forma de tratar com isso, ainda que ele veja simbologia, que às vezes até confunde a mente dele, mas como alguém está pedindo para me orar, e num lugar que combate o que eu creio, e Deus está avisando para ele que ele precisava ser liberto. Eu não sei nem se ele está vivo ainda, de repente era porque ele ia morrer daqui 1 ano, 2 anos, não sei. E Deus está dando oportunidade para ele ser salvo. Então Deus tem as suas formas de falar com as pessoas. Ele trata das suas formas. O problema é que as pessoas aqui não ouvem. Então o coração das pessoas, quando buscam a Deus sem sinceridade, Deus não atende, não os ouve também. Quando busca de qualquer jeito, Deus também não atende, Deus não ouve. Mas quando há um clamor, por mais que a pessoa não conheça, com sinceridade, pedindo socorro, o Senhor atende, o Senhor vai de encontro. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Deus tem prazer que ele se converta do seu mau caminho, amém? Está na palavra isso não? Tá? Alguém já leu isso? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Está escrito. Eu garanto para vocês que está escrito. Que tudo que o Espírito põe na minha boca está escrito. Pode ter certeza. Então, é porque Deus ama as almas, independente da direção que elas estão tomando. E ele, às vezes, até ele chora de tristeza no bom sentido de chorar, é que ele sente a perda de uma alma. Porque para ele é muito precioso uma alma, uma pessoa, uma criatura que ele fez. Muito mais que os animais. Muito mais que as plantas que existem no mundo, muito mais que toda a criatura. Ele fez o homem e a mulher à sua semelhança. Então Deus ama as almas. Né? Então ele diz sobre o coração puro e sincero. As pessoas querem trazer a existência, querem pegar pedras sobrenaturais como a fé e como a esperança, viver milagres de Deus de qualquer jeito. Não. Ou você tem um coração pronto, sincero, para receber essas pedras, ou você vai ficar mais um ouvinte da palavra de Deus. Na igreja tem um monte de ouvintes que ouvem, sentam e não fazem nada com o que ouvem. Mas há, graças a Deus, aqueles remanescentes que ainda ouvem, atendem a voz do Espírito e vão fazer o que tem que ser feito. Amém? E produzem frutos. Então a palavra de Deus vem dizendo, se o irmão estiver com calor, pode ligar o ventilador. Só tem 2, mas glória a Deus. Então em 1 Coríntios 13, vem dizendo da fé, da esperança, que eram as pedras. Então você quer mover essas pedras? Prepare o seu coração, é o que nós falamos. Fé, ela é movida pela coragem e ousadia. Esperança é movida pela paciência e pela perseverança. E nós falamos que é um poder sobrenatural capaz de trazer o invisível e o impossível à existência. Então a fé e a esperança unidas é poderosa para fazer milagres acontecer. Ela pode trazer a visão que for gerada no seu espírito, seja ela qual for. Por mais impossível que seja aos seus olhos, ela é capaz de trazer existência. Amém? Glória a Deus. Então creia nessa palavra. Então o Senhor veio dizendo, um coração de qualquer jeito não vai saber usar pedra nenhuma, não vai conseguir entender a preciosidade da fé e da esperança. Só que entre fé e esperança falamos em Romanos 12 sobre um caminho mais excelente. E qual é o caminho mais excelente? O amor.
E o amor, o que é? O que move o amor? O que move, o que manifesta o amor de uma característica geral? Nós falamos que tem um corpo, misericórdia e compaixão. Então o amor, ele é o corpo que sustenta os braços e as pernas. O amor é o principal, porque imagina, eu posso ter um braço forte para lutar, cheio de fé, de ousadia, de coragem, ter uma perna forte para lutar, mas se esse corpo e essa perna não tiver a esperança, né, que as pernas, perseverança e paciência, não tiver o corpo, como que vai ser essa batalha? Nós conseguimos ver alguma cabeça andando por aí sem corpo? Ou algum braço andando por aí sem corpo? Quer dizer, temos que ter uma estrutura principal, onde órgãos vitais funcionam aqui para que os membros possam fazer movimentos fortes. Então o amor de Deus é a própria essência de Deus em nós. Então não adianta querer fazer as coisas sem ter a presença de Deus dentro de você. Precisa desse caminho mais excelente estar bem firme. A terceira pedra está estabelecida dentro de você. Porque tem que haver força nos teus braços, tem que haver força nas tuas pernas para guerrear. Então as tuas pernas é a esperança no mundo espiritual, é a tua perseverança, é a tua paciência, de uma forma geral são as forças que faz a esperança andar. Amém? E a perseverança, eu digo que é uma das virtudes mais poderosas que tem, porque ela mantém viva todas as coisas. Porque quem persevera na fé, continua tendo fé. Quem persevera no amor, continua tendo amor. Quem persevera na esperança, continua tendo perseverança. Por isso que eu digo que a perseverança na esperança, continua tendo esperança. A perseverança é uma das mais ricas virtudes que pode ter um exercício como ele. Você deve aproveitar as oportunidades de ter paciência, de exercitar paciência. E também aproveitar as oportunidades de exercitar perseverança. A Bíblia ensina vários versículos dizendo de perseverança. E uma delas, perseverar em oração. Perseverar. Insistam em orar. Perseverem no propósito. Perseverem na promessa. Perseverem. Amém? Glória a Deus. Agora por quê? Porque o amor, que é o caminho mais excelente, é o corpo que sustenta. Então nós estamos falando agora nessas últimas conversas, falando sobre um sentimento a qual eu creio que seja um dos maiores, assim, um dos mais eficazes sentimentos que Satanás utiliza-se para destruir a imagem do homem. A autoimagem negativa, irmão, é o último recurso de Satanás para chegar onde ele quer chegar. Ele quer que você não se veja como Deus te criou. Ele quer que você não se veja como Deus te chamou para ser. Então Satanás luta com inferioridade, luta com rejeições, com sentimentos de tristezas e outros sentimentos para tentar produzir em nós, mas de tudo ele tenta juntar para criar uma autoimagem negativa, que é uma rejeição total do que você realmente é, do quem eu sou, para que eu sirvo. E uma das formas mais poderosas de destruir a imagem do homem na sua semelhança para com Deus, no propósito pelo qual Deus lhe criou, é a culpa. Ela é tão simples. A gente vê em todo lugar problema de culpa. Eu sou culpado, eu faço errado. E a culpa é a mais destrutiva. Por quê? Porque a culpa, ela tem o poder de rejeitar o amor de Deus. Porque as pessoas podem rejeitar o amor. Quando alguém rejeita a palavra de Deus, ela está rejeitando o amor de Deus. Quando a gente fala, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto que deu seu Filho unigênito para que todo que não pereça, mas tenha a vida eterna. E alguém diz, isso é coisa de religião, não quero saber. Ele está rejeitando. Ele não acredita na misericórdia. Deus deu revelação na sua palavra da misericórdia, mas os homens o rejeitam. E muitos dizem assim, eu não sou digno desse amor. Eu não sou digno desse perdão. Minha vida já está uma bagunça, cara. Eu sempre fui bagunceiro, sempre fui pecador, sempre fui coisa terrível nesse mundo. Acho que meu caso não tem mais jeito. As pessoas desistem dela quando se sentem culpadas, principalmente. Quando acham que não são dignas de mais nada. Então o sentimento de culpa, irmão, é um feroz combate contra a aceitação no amor de Deus. Porque Deus diz, eu te amo. E a culpa diz, não sou digno desse amor. Por isso a gente tem que pedir ao Espírito Santo para nos
nos curar, para nos ajudar nesse processo de vencermos esses pensamentos que tentam nos fazer afastar do amor de Deus. Porque não adianta, tem muita gente dentro da igreja com muita fé, com muita esperança para conseguir coisas, mas às vezes não consegue viver porque o amor, a presença de Deus é fraco dentro dela, não tem corpo, tem braços bons, tem fé, tem perna, esperando, mas não tem corpo forte. O amor nela não está fortalecido porque ela se sente culpada, porque ela se sente rejeitada, porque ela não aceita que Deus possa se importar e dar a ela o mesmo poder que ele deu ao pastor, ou que deu ao profeta, ou que deu àquela irmã, a mesma bênção que Deus, o milagre que Deus fez. Ela não consegue, não sou digno, Deus não se importa comigo. Isso é sentimento de rejeição. E a gente rejeita, de uma certa forma, o que a palavra está dizendo ao seu respeito. Que Deus te amou tanto, que deu a sua misericórdia. E qual foi a sua misericórdia? Para você, Jesus. Para você crer nele. Quando você crê em Jesus, o Espírito de Deus vem sobre nós. Aleluia. E quando o Espírito vem sobre nós, o amor de Deus é derramado no nosso coração. Isso quer dizer que Ele veio habitar em você, mesmo você se achando que não é merecedor. Ele disse, você merece a minha presença sim, e eu vou habitar em você agora. Obrigado. Ele te aceitou como você é, para te ajudar a ser transformado. Então você precisa se libertar de sentimentos como esse, que fazem você viver, prosseguir para o alto e te recua. Quando chega eu tenho fé, mas diante de circunstâncias, meu amor por Deus e Deus por mim, eu não consigo sentir esse fortalecer de Deus em mim. Então minha fé fraqueja, a minha esperança fraqueja, porque o meu amor por Deus e dele por mim eu não consigo sentir. Eu não me consigo sentir tão amado por Deus. Então tem que haver uma cura, porque o problema não está em Deus, porque Ele já deu o seu Filho. Ele já fez o que tinha que fazer, deixou escrito, deixou o manual, tudo certinho. Façam desse jeito que o bolo vai ficar pronto. E vocês vão comer do melhor dessa terra. Mas as pessoas esperam porque não acreditam ser dignas de um perdão muitas vezes. E isso é a pior coisa, quando a pessoa rejeita o amor de Deus. Então um caminho mais excelente é o amor. E nós precisamos entender que esse amor tem que estar presente na sua vida. E como ele se faz presente? Pelo Espírito de Deus. Vou pegar o seu microfone. Tá? Depois eu ouvi. Glória a Deus. Está melhor para você não dormir. Então veja só. Vamos abrir a palavra rapidamente. Que diz em Romanos 4:23, eu não vou demorar muito. Aceitos, inocentados e aprovados pelo amor de Deus. Romanos 4:23 diz, agora essa declaração magnífica, lembre-se que eu li para vocês. Foi aceito, que Abraão foi aceito e aprovado mediante a fé. Não foi somente para o benefício de Abraão. Versículo 24 de Romanos 4, ela também foi escrita para nós, assegurando-nos de que Deus aceitará do mesmo modo como aceitou a Abraão. Então a palavra está dizendo em Romanos 4:23 que Deus aprovou Abraão, Deus aceitou Abraão, Deus inocentou Abraão, Deus aprovou Abraão pelo seu amor. E esse capítulo está dizendo que da mesma forma que Deus aceitou Abraão, Ele também te aceitou. E como que Ele aceitou e aprovou Abraão? Foi pela fé, irmão, isso que Ele quis dizer. Não vai ser diferente. Então não é porque você é merecedor ou deixa de ser merecedor, que você é menos pecador ou mais pecador. Para Deus essas coisas, quando a fé está sendo, ela está em ação viva na sua vida, para Deus não tem importância isso. Ele quer te ajudar a lidar com as suas fraquezas para superar, para que o seu coração não se contamine. Por isso que Salmo 51:10 disse, um coração puro e sincero, porque um coração puro pode permanecer no amor.
Mas um coração contaminado enfraquece porque ele se mistura com outros prazeres da vida, desejos por outras coisas, esquece de Deus. Então precisamos conservar o nosso coração limpo, por isso que o pecado não pode fazer parte do meu cardápio. A minha vida tem que ser desejar fazer o que é bom, o que é reto, o que a Bíblia ensina, para ser melhor o meu coração. Porque o meu coração estando purificado, fazendo o que agrada a Deus, vai ser mais fácil de eu conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o próprio Espírito, é a própria presença do amor. Porque é a própria presença de Deus. Aleluia. Quando você fala Espírito Santo, de quem você fala? De Deus. Então é a própria presença de Deus em você habitando. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele disse: eu enviarei o meu Espírito, assim que eu for, enviarei o meu Espírito para habitar em vocês. E ele vai ensinar vocês todas as coisas. É palavra de Cristo, habitar em você para revelar a vontade, o amor de Deus por você. Então eu quero que você atente para esse Romanos 4:23 e grife, não esqueça. No resto da sua vida, se tiver velhinho, não fala aquele pastor que morreu, gordinho, ele falou um dia de Romanos 4:23. E aí você fala: oh, é verdade, é a fé que me mantém vivo. É a fé que me faz viver o que Deus prometeu para Abraão. Então eu sou aceito e aprovado. Olha, eu estou dizendo isso porque a sua transformação da sua vida começa na sua mente, irmão. Essa mente não for mudada, você não muda, não. Se você continuar pensando como um escravo, você não vai viver o que Deus preparou para os filhos. É palavra de Deus. Se você acha que é servo, não, Senhor, eu barro a casa, não, tem empregada para isso. Não, mas eu quero fazer, mas é coisa de empregada. Mas eu quero fazer, mas Deus diz: não, os empregados que façam. Você não é escravo, você é servo, você é filho. Eu estou dizendo num ponto de vista para entender. Quem está fora da luz e quem está na luz com Deus é filho. E ele tem o melhor para você, mas tem gente que tem a mente de escravo. Como o povo do Egito, preferiam voltar para o Egito. Ah, Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui porque a mente estava presa. Deus levando eles com experiência poderosa, abrindo o mar, trazendo o maná do céu, suprindo, mostrando o poder dele, e o pessoal dizendo: trouxe a gente para morrer no deserto. O que é isso? Mente cativa. Então guarde a palavra de Deus. Quando o inimigo vir soprar nos seus ouvidos: você não é digno, olha o que você fez. Aí você diz: é verdade, está escrito em Romanos 4:23, diabo. Aí ele já: cara, você não para mesmo, né? Não paro. Está escrito que Deus me aceitou mesmo sabendo que eu era pecador. Mas se eu tivesse a fé de Abraão, me arrependesse e me voltasse para Ele, Ele me aprova. Ele me aceita porque Ele sabe das minhas limitações e Ele me aprova se há sinceridade no meu coração daquilo que eu errei. Não permanecer no erro, mas ser sincero. Eu fiz errado, Deus, fiz de novo. E Deus vai dizer: eu sabia disso, você é teimoso naquilo, mas vê-se e reage, senão sua mente fica contaminada com o pecado e você vai ficar preso. Então, reaja. Quando diz Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é mudança de pensamento, irmão. É mudança de mente. E como que vem a mudança de mente? Ah, Deus vai pôr a mãozinha na sua cabeça e vai dar o estrago? Não, é lendo, é meditando na palavra de Deus, é guardando o que Deus fala pela palavra. Às vezes não tenho muita leitura, mas eu ouço falar. E a palavra de Deus diz que a fé não vem pelo muito ler só, não. A fé vem pelo muito ouvir. Então guarde. E quando o diabo vir tentar você, como foi tentar Jesus no deserto, Jesus disse para Satanás o quê? Está escrito. Então não adianta, diabo, dizer que Deus me rejeita, porque é pura mentira sua. Deus me ama, ele disse. Assim como ele aprovou Abraão, ele me aprova. Ele sabe quem eu sou, como Abraão era falho, eu também sou falho. E ele me aprovou porque ele me ama. E ele me aceitou porque eu creio que ele existe. E creio no seu Filho, porque todo que crê no seu Filho terá vida. Então eu tenho direito à vida com Deus, e vou ter, diabo, você não vai me impedir. Aí eu caí agora, mas eu vou me levantar, porque eu não aceito isso na minha vida. Não quero ficar prostrado como escravos.
Eu quero me levantar. E quando você quer se levantar, você põe a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, e se volta para Deus com o coração sincero. Senhor, me perdoe. Não estou escondendo nada de ti, Pai. Nada dos teus olhos, como Adão fez. Estou com o coração aberto. Perdoa-me, ó Deus, porque eu de mim mesmo não tenho nada para te dar. Mas tu me amas, Senhor. Põe de pé e me faz andar, para que eu melhore nas minhas atitudes, para te agradar. E você vai ver o que Deus faz com você. O amor de Deus vem no teu encontro, e o que jorra no teu coração é paz e alegria do Espírito Santo, e você vai perceber que o Espírito habita em você sim, e aquela vozinha que disse você não é digno, era a voz do diabo muitas vezes falando, ou não, do seu próprio pecado, a sua consciência contaminada dizendo que você não tem direito a este amor de Deus. Ele te amou e te aceitou, ponto final. Ele te aprovou e ponto final. É palavra de Deus, ponto final. Aleluia. Não deixa o diabo te roubar. Não deixa as pessoas com as suas religiosidades te roubar. Fique firme. Não deixe o sentimento de culpa te roubar, porque esse sentimento é maligno da natureza humana, e Satanás sabe disso, que quando o homem se engaja em atitude errada, nessa síndrome de Adão, ele começa a ter medo e quer se esconder, e acha que escondendo as coisas vai conseguir enganar Deus, ou conseguir, sei lá, o perdão de Deus. Não, você tem que enfrentar os fatos e pedir perdão, e abrir um coração sincero para Deus, e Deus vai habitar em você, e o Espírito Santo vai mostrar que Deus habita em você. O amor dele vai tocar profundamente a tua alma, e haverá paz. E Jesus disse que a minha paz eu vos dou, que é o Espírito Santo. Não é como o mundo vos dá, que depende de quanto você paga. Aí você tem um hotel tranquilo de paz, um hotel que você fica suave. Não, isso não é paz não. Uma bomba explode lá, uma chuva derruba tudo. Você pode acabar a tua paz em questão de segundo, mas a paz que está em você é uma certeza que haja chuva, haja sol, você está sempre com Deus, seguro, porque ainda que você morra, você viverá, porque o Espírito habita em você. Glória a Deus. Então o Senhor fala disso, guarde na sua mente. Você foi aprovado. O amor de Deus está em você, porque o Espírito Santo habita em você. É o que você diz. Eu creio em Jesus, eu recebi a palavra de Jesus. Então, se você recebeu a palavra de Jesus, você recebeu o seu Espírito. É fé. E Deus vai mostrar isso para você, porque Ele vai começar a manifestar dentro de você paz e alegria. E vai mostrar o cuidado dele devagarzinho. Você vai perceber o amor de Deus por você. Não aceita pensamento da própria natureza humana, muitas vezes maligna, que tenta convencer você que você não é digno. Por isso que você não tem isso, não tem aquilo, ou não consegue as coisas de Deus, porque Deus não te ama exatamente. Boa parte das pessoas sentem esse tipo de pensamento de Deus por rejeições dos seus pais, por ausência de pais, por ausência do amor do pai, da mãe, das famílias, dos familiares. Hoje o mundo não sofre por causa da ansiedade, como dizem. É o mal do século, a ansiedade. O mal dos séculos, séculos no plural, é a falta do amor de Deus. O amor é o mal que o homem sofre, a ausência do amor. Eles precisam do amor para continuar a sua existência. Podem ter o que for, mas se eles não tiverem amor, eles se matam, eles se destroem, porque não há sentido sem o amor, não há motivação certa para viver. Então preste bem atenção no que o Espírito diz. Isaías 53:5 diz: na verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, e o seu corpo esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelos seus ferimentos nós fomos sarados. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a
paz. Ele levou, ele experimentou o sofrimento para produzir a você misericórdia, para mostrar a você, manifestar diante dos seus olhos a misericórdia de Deus. E misericórdia, estava vendo a diferença, irmão? Misericórdia e compaixão é as pernas do amor, é a força que move o amor. E misericórdia é se pôr no lugar do outro, ainda ele não merecendo ajuda. É como aquele bom samaritano que Jesus disse, ninguém se importava com o samaritano, nenhum judeu se importava, mas ele olhou o bom samaritano e disse, ainda que eu não tenha obrigação com essa pessoa, eu vou ajudá-lo. E pegou aquela pessoa e cuidou e pagou os seus cuidados, deu tudo o que podia para ajudar aquela pessoa, mesmo sendo um estranho e sendo uma descendência que não merecia ajuda do ponto de vista religioso deles na época. Mas ele fez, e assim é a misericórdia. Mesmo não sendo merecedores, Jesus se pôs em nosso lugar para morrer, para ser perseguido, porque os homens detestam a verdade, detestam a palavra de Deus, então mataram ele, como hoje eles comemoram uma lembrança de uma morte, mas nós não comemoramos todos os dias a vida de Cristo e a morte dele, porque temos vida com ele. Então as pessoas fazem o que fez, porque ele teve que morrer para mostrar o amor de Deus, manifestar a misericórdia. Então misericórdia é se pôr no lugar do outro, ainda que ele não mereça. Você me deixa para lá, eu vou pagar para você o que você precisa, eu vou te ajudar, mesmo sabendo que você não merece, mesmo sabendo que você não tem como me pagar isso, eu vou te ajudar do mesmo jeito. Isso é misericórdia, irmão. Agora a compaixão é não se tornar indiferente com o sofrimento do outro, dá para entender? Então, se tornar indiferente é olhar, porque misericórdia é ajudar a pessoa mesmo sem merecer. Agora a compaixão é não se importar com ela. E a Bíblia diz que Deus se importa conosco. Ele tem compaixão de nós. Ele olha para nós pecadores e a Bíblia diz, mesmo nós sendo pecadores, Jesus se dispôs a morrer por nós. Ele olhou para nós e amou a nossa vida e disse, ainda haverá condição de resgate, ainda haverá condição de mudar a tua vida. Eu tenho misericórdia e tenho compaixão da forma como você está vivendo. Eu quero te tirar desse sofrimento, eu quero te ajudar a melhorar a tua vida. Você não é a última pessoa do mundo que Deus se importaria. Deus sempre se importa com todos os seus filhos, e Ele se importa com todas as almas. É as almas que não conseguem entender esse amor, precisa desse amor, mas não entende esse amor. Mas Jesus se pôs para morrer, para que você tivesse paz, e paz no seu interior, e paz com Deus. Que você, como diz paz com Deus, acabasse esse conflito. Deus não me ama, eu não sou digno. Essa paz é a certeza de que eu fui aceito, de que estou tranquilo nos braços do Pai, de que este amor me acolheu. Eu não tenho mais esses conflitos de dizer, não me importo com Deus porque Ele não me ama o suficiente, porque eu não faço por onde merecer, eu não sou digno deste amor, e eu não quero este amor, como muitos dizem. Essa paz é a guerra que há entre o homem carnal com o homem espiritual, a guerra do espírito com a carne. É uma batalha. Então essa guerra que ele está dizendo já foi vencida na cruz, e ele vem pôr a paz com Deus, para que você sinta o amor de Deus, os cuidados de Deus. Amém? Glória a Deus. Narabacou declare, porque nós podemos sentir esse amor. Como nós podemos sentir esse amor? Como podemos sentir que fomos curados dessa culpa? É a presença do Espírito Santo. Em Romanos 5:1 diz que, portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que fomos aceitos e declarados justos. Nós temos o privilégio da graça. Veja só o que diz nesse Romanos 5, agora versículo 2. Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nos levou a essa graça na qual estamos firmes, e nos alegramos na esperança de participar da sua glória. É pela fé, irmão, que nós triunfamos,
que nós podemos usufruir desse privilégio, dessa declaração magnífica que nós lemos em Romanos, no capítulo anterior, 4:23, de que Deus nos aceitou e nos aprovou. Essa declaração é pela fé apenas, e é um privilégio que você tem de poder viver esta graça, participar desta glória do poder de Deus. É um privilégio de poder se alegrar, de poder possuir o espírito de esperança e do amor em seu coração. No versículo 3 ele está dizendo em Romanos 5 também: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante do sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. Uma esperança, irmão, que nos faz ficar firmes diante do sofrimento. A paciência, ela fortalece a esperança. Quando nós aprendemos a ter paciência, o que é paciência? É saber esperar, ter conhecimento da paz, é saber ter tranquilidade para esperar em Deus, por exemplo, para aguardar em Deus. Isso é exercitar a paciência, esperar as coisas, não entrar em conflito com Deus, em guerra com Deus. Então ele diz: a paciência amadurece a sua esperança, e é pela esperança, como ele diz no versículo 5, a esperança não nos decepciona. Por que ela não nos decepciona? Porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo. Ele derramou o Espírito Santo, é a prova de que o amor de Deus foi derramado no seu coração, e ele produz a esperança, que é a pedra, a esperança. Ele produz a esperança no seu coração, a certeza de que Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ele te ama, Ele se importa com você, Ele enviou o seu amor para você ser curado, para você ser digno, para você ser honrado, para a sua vida mudar, a sua sorte mudar. Ele te amou e te ama, e a presença do Espírito Santo na tua vida é a prova deste amor. A presença do Espírito Santo. Narabacou declare. O versículo 8 do capítulo 5 de Romanos diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Por isso que Deus mostrou o seu amor por nós. No versículo 9 ele diz: ainda sendo pecadores, Deus nos amou. No versículo 9 ele diz: e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus, por meio dele do castigo de Deus. Então é certo que somos aceitos por Deus, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Então é certo também que fomos protegidos, isentados desse castigo. Então essa conversa da sua mente de que eu nasci para sofrer, porque o meu pai me rejeitou, porque minha mãe disse que eu não faço nada certo, que eu sou um zero à esquerda, que eu não posso, ainda que os homens não te ofereceram o amor devido. A Bíblia diz que Deus te ofereceu o amor devido, e Ele acredita em você, por isso Ele te aprovou. E Ele diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, Ele te acolheu, Ele te acolhe. E Ele diz que Cristo, Ele impediu com que o castigo, onde vinha a sentença de você não ser capaz de fazer a coisa certa, era para você ser destruído. E Deus fez com que isso não chegasse até você, para te dar, como deu ao Pai voto, uma segunda chance, para Ele poder fazer a coisa certa. Essa é a atitude de compaixão, saber da fraqueza e ter compaixão e continuar insistindo na misericórdia, em ajudar uma pessoa que às vezes não é merecedora do amor de Deus, mas Deus faz questão de te ajudar e te revelar este amor, de mostrar esse cuidado por você. Permita. Não fique se autodestruindo por causa do sentimento de culpa. Não aceite essa ideia de a palavra de Deus me diz que não é bem assim. Fale para você mesmo, fale para a sua mente: Jesus já me perdoou, Ele não me deu mais a sentença, o castigo era para eu ser punido, para não ter mais, só sofrer neste mundo. Mas Jesus disse: não, eu estou com você, eu perdoei os seus pecados,
já para você poder viver o melhor, para você receber o amor e a bênção que traz este amor na sua vida, o poder que traz este amor de fortalecer a sua fé, a sua esperança, para trazer coisas poderosas em Deus, para você mudar a sua sorte, a sorte da sua família, para viver as bênçãos que Ele preparou para você. Amém? O versículo 10, por último, diz: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho, e agora somos amigos de Deus, e é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Éramos inimigos, e agora muito mais Deus está disposto a mudar a sua vida, a sua sorte. Agora Deus faz questão de fazer por você como amigo. O amigo, ele revela a sua intimidade, o pensamento que ele tem por você, e o pensamento que Deus tem por você é pensamento de paz. Ele te ama, e ele sabe que você consegue. Você é capaz de mudar a sua vida, a sua sorte, as suas atitudes. Você é capaz. Por isso que o Espírito está dentro de você, para te ajudar nas suas fraquezas, para você conseguir superar e vencer. Para isso Ele enviou o seu Espírito. Para isso Ele diz em Romanos 5, Ele diz que derramou o seu Espírito, o seu amor, através da presença do seu Espírito. E para finalizar, abra a Bíblia em João 8:1. Aonde estão os teus acusadores? É só isso que eu vou finalizar. Aleluia. E ele ali está dizendo na história de uma mulher, e diz que a multidão, Jesus estava com a multidão a falar, e estava ali falando. De repente veio ao versículo 3 do Evangelho de João, dizendo que veio os mestres da lei e fizeram ali, trouxeram uma mulher apanhada em adultério e colocaram diante dele. E ali diz: mestres, disseram a Jesus, essa mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. Aí o versículo 5 diz: e a lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor, o que diz? Eles queriam questionar Jesus a respeito dessa mulher que foi pego praticando um pecado. Eles sabiam, e eles queriam saber o que Jesus, como Jesus ia tratar. Então, quem são os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Uma vez que você se encontrou com Jesus, a religiosidade, os homens maquinam o mal para trazer sempre o apontar do dedo para você. E ali ele está dizendo que o que aponta o dedo, os homens, é as regras. Então toda a regra ela vem para tentar fazer com que, se você falhar, se sinta culpado. Então a culpa vem movida por causa que existem as regras que se estabelecem. E os homens que sabem disso, fazem muitas vezes, aproveitam disso para destruir a vida da pessoa. Às vezes o sentimento de culpa, ela destrói, autodestrutivo, e às vezes as pessoas de fora destroem a vida das pessoas quando apontam o dedo, põe culpa, põe peso sobre a pessoa. Você não conseguiu, por isso você não é digno de Deus. E quando não, ela auto se destrói quando ela recebe uma palavra dessa. Aí ela começa a dizer: realmente eu não sou digno. Então ela está se autodestruindo, dizendo: eu sou culpado mesmo pelos meus pecados. Eu mereço realmente não ter bênção de Deus. Eu mereço que Deus não me responda. Eu mereço que os meus pecados não sejam perdoados. Então tem duas formas de ser destruído pelo sentimento de culpa. É quando você se autodestrói com seus próprios pensamentos e quando as pessoas apontam o dedo. Então ali estava um grupo de religiosos apontando o dedo para uma mulher. E eles queriam, na verdade, testar a Jesus, ver o que ele ia falar. E Jesus disse que trouxeram a mulher, e ele pegou e escreveu no chão algumas coisas. Dizem que talvez era o pecado de cada pessoa que estava ali, que ele estava escrevendo, outros dizem que não se sabe. Porém Jesus começou a escrever, e ele disse: se um de vocês, homens, não possui pecado, então que atirem a primeira pedra. Em outra palavra, ele estava desafiando aqueles homens em dizer: se Deus não conhece o coração de vocês, e se vocês não pecaram hoje, se vocês são melhores do que essa mulher, então que vocês taquem a primeira pedra e que Deus julgue em você agora.
Imagine ele falando: se você tem certeza que essa mulher é digna de morte, então mate ela. Mas se você está sendo injusto, porque você também é pecador, Deus vai te matar agora. Eu acho que os caras ficaram com medo. Falaram: se eu matar ela, Deus vai me matar agora, porque havia pecado dentro deles. Então Jesus desafiou em dizer: vamos ver se você é diferente dela. Vamos ver se você é diferente dele. Vocês pecam de forma diferente, mas todos vocês são pecadores e precisam da misericórdia de Deus. E quando ele colocou ali no chão, ele desafiou aqueles homens, dizendo: então façam, se vocês fizerem, Deus vai fazer a mesma coisa com vocês agora então. Aí aquelas pessoas recuaram: bom, se eu tacar pedra e eu não tiver pecado, estarei vivo, mas se eu tacar pedra, eu vou cair morto ali, porque ele é um profeta, eles pensavam. Então eu acredito que algo semelhante a isso os desafiou, e eles se recuaram e foram. E logo em seguida, aquela mulher encurvada e levantou, e a primeira coisa que ela viu, que ficou só, foi a presença de Jesus. Ela ficou sozinha, ela está dizendo no capítulo 8, leia depois. Levantou e ficou sozinha. Ela não tinha visto que os caras foram embora, que os acusadores dela foram embora. E quando ela se levantou, ela só viu Jesus. E Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Ela não tinha mais ninguém para ver. Não tinha acusadores para ver. Dá para entender o que o Espírito fala? Não tinha. Porque Deus apagou os teus pecados. Não há lembranças para Deus. Só há Cristo na sua frente. Aleluia. Só a misericórdia e perdão de Deus. O amor de Deus nunca vai te mostrar o quanto pecado você tem que mudar para Ele. Mas Ele vai dizer o quanto Ele te ama, para que você seja mais abençoado. Ele nunca vai apontar os teus pecados. Porque quando você vê Jesus, Ele diz: eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar os que estão perdidos. Ele veio para nos ajudar, não para nos condenar. Por mais terrível, a regra dizia para matar aquela mulher, mas a misericórdia de Deus disse: não, ela tem que ter uma segunda chance. E pôs ela de pé e disse: mulher, porque cadê os seus acusadores? Ela não viu. É isso que a graça de Deus faz conosco. O amor em nosso coração quando estamos na comunhão com Deus, a mente afiada com a palavra de Deus, o espírito alinhado com o Espírito de Deus, em comunhão, eu digo. Não é um super espiritual, não. É um coração puro e sincero. É uma pessoa que ora em casa com sinceridade. É uma pessoa que ora no trabalho com sinceridade. É uma pessoa que leva a sua vida como servo de Deus com sinceridade diante de Deus. E quando peco, eu pequei, Senhor, me perdoe por isso, me ajude. E ele com sinceridade, ele mantém uma comunhão íntima com Deus. Então esta pessoa não consegue ver ninguém na frente dela a não ser Jesus. E aí os acusadores não lhe alcançam. Não há acusadores para a tua alma. Se você estiver firme em sua fé em Cristo Jesus, guardando a sua palavra, sabendo: estou aceito pelo amor do meu Deus, e estou aprovado porque Ele me chamou para Ele, para ser amigo dele. É isso que nós lemos. Meus amigos, então não há acusadores nessa presença gloriosa com Deus. Então a palavra diz, Jesus disse: não há acusadores. E se eles não te condenam, eu não vou te condenar também. Eu te perdoo. Então o Senhor te oferece misericórdia. E o Senhor te oferece compaixão dele. Ele se importa com você. E Ele quer que você aceite esse amor. Você aceite o amor dele, não resista ao amor dele e dizer: não sou digno. Você está atendendo a sua mente miserável, ou a voz do diabo soprando. Diga: sim, Deus, eu aceito o seu amor, porque Cristo não pode ter morrido em vão pela minha vida. Aceite essa misericórdia. Aceite esse amor de Deus, e você vai ver que você vai ter força para vencer, seja qual for os seus pecados, porque os teus acusadores não estarão alcançando você para atacar pedra em você, porque Deus te cercará de misericórdia. E os teus pecados serão esquecidos, perdoados. Maravilha.
Mas o Senhor disse no final desse capítulo: mulher, vai, não peques mais. Isso não quer dizer que você deve esquecer das suas escolhas. Deus te põe de pé e revela o seu amor para você fazer boas escolhas. E a melhor escolha é viver na presença de Deus. É ter Ele como amigo seu. Amém. Ele te ama. Não aceite a culpa como sentença. Não aceite sentimento como palavra final de Deus para você. Fique de pé para nós orarmos. Narabadia, por amor. Onde estão os teus acusadores? Em Apocalipse 10 e 10 diz: depois ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: por fim aconteceu a salvação do poder do reino dos Deus, e a autoridade do seu Cristo finalmente se manifestam aqui, porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusa dia e de noite diante do nosso Deus foi lançado fora. Apocalipse 12, 10. E no 11 ele diz: eles os derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, pois não amaram as suas vidas, nem diante da sua própria morte. Então venceram por causa do sangue do Cordeiro. Você venceu. Os seus acusadores foram postos para fora. Em Apocalipse 12, 10 está dizendo: foram expulsos da presença de Deus, e Deus te deu misericórdia. Eles foram colocados para fora, e somente agora Deus vê na sua vida o sangue do Cordeiro. Feche os seus olhos e vamos orar apenas essa palavra. Fale comigo em nome de Jesus. Fala com fé, em nome de Jesus. Eu creio na tua palavra. Senhor, eu creio. O que diz a tua palavra? Em Romanos 8:1. Portanto, agora, já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo. Portanto, o poder do Espírito, doador da vida, eu creio, este poder habita em mim, através de Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. Senhor, eu creio, o que diz a tua palavra, Isaías 53:5, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus, e pelos seus ferimentos eu fui sarado. Senhor, eu creio na tua palavra, que diz a tua palavra em 1 João 7. Porém, se vivermos na luz, como tu, Senhor, estás na luz, então estaremos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Senhor, eu creio no que diz a tua palavra em 1 João 9. Mas se confessar, se eu confessar os meus pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará todos os meus pecados e me limpará. Ele limpará o meu coração de todas as maldades. Senhor, eu creio no que diz a tua palavra em 2 Coríntios 5:17, que está unido com Cristo. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. E o que era velho acabou, e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos de Deus. E Deus nos deu a tarefa de fazer que os outros sejam amigos dele também. Em nome de Jesus. Narabacou, Senhor, nós te agradecemos.
Obrigado, Senhor, porque os nossos acusadores não os vemos. Porque quando oramos, Pai, vimos o sangue de Jesus. E em Apocalipse 12 diz: por causa do sangue do Cordeiro, eles foram lançados para longe de nós. E os poderes que nos perturbam, que lutam para nos afastar dessa misericórdia, são afastados, ó Pai. E eu te agradeço por esse amor, Pai, porque o Teu Espírito é quem faz isso conosco e nos faz ver apenas o sangue de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Estamos libertos, Pai, somos dignos para poder sermos Teus amigos, e Tu és o nosso amigo e queres Te revelar a nós. Por isso nos ensina, Pai, nos ensina a conversar contigo, nos ensina a Te amar, nos ensina a se importar contigo, nos ensina, Senhor, a aceitar esta misericórdia, a viver esta misericórdia, esse amor que tens por nós. Nos ajude a fortalecermos este amor dentro de nós, para que a nossa fé seja viva, para que a nossa esperança seja viva, para que nós possamos viver uma vida melhor na Tua presença, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra, ó Deus, e que Teu Espírito permaneça em nós e guarde o nosso coração e a nossa mente, e que todo o mal, toda a culpa, todo o medo seja removido, e a paz de Cristo reine no coração, na mente de cada um dos irmãos que aqui está, e eles guardem a certeza que pela fé eles foram aceitos, e pela fé eles foram aprovados para viver as promessas de Deus. Aleluia, em suas palavras, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.